Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com... Os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? E ele respondeu: não lhes compete saber o tempo ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Versículo 8. Eu vou contar até 3 e você vai ler comigo bem alto e bem forte. 1, 2, 3. Mas receberão poder. Dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu em vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, e lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado Oliveira, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com o irmão de Jesus, e você diga amém. Tome seu assento, querido. Graças a Deus. Irmãos, conseguimos vencer mais um período de 30 dias de súplicas, de lágrimas, de jejuns, e estamos aqui hoje no primeiro dia da nossa conferência, o Espírito Santo na vida do homem. Eu quero refletir com vocês sobre esse tema, obviamente. E eu quero começar falando sobre a atuação do Espírito Santo na vida do homem, de uma maneira mais precisa, a igreja. Se você ler um pouquinho e for buscar saber sobre os grandes avivamentos que houve na Europa, que houve na Ásia, que houve em vários lugares da terra, o que a história nos deixa nos dias de hoje é de que várias igrejas nos Estados Unidos, várias igrejas no Canadá, na Europa, são chamadas hoje de igrejas mortas. Diga comigo, igrejas mortas. Essas igrejas, elas estão mortas porque deixaram a fonte da vida. Porque sem o Espírito Santo a igreja morre. Sem o Espírito Santo a igreja não tem vida, a igreja ela não se movimenta. Então, ao longo da história, várias vezes a gente vai ver que Deus, através do Espírito Santo, ele visita o seu povo. Até esse texto de Atos 1 que a gente leu,
o Espírito Santo ele não era uma habitação permanente. Aliás, ele não habitava de maneira permanente no ser humano, como nos dias de hoje. Até Atos 1, a subida de Jesus e o cumprimento de Pentecostes, o Espírito Santo, ele se manifestava em ocasiões especiais. Você lembra, por exemplo, de Sansão? Toda vez que Sansão precisava livrar a nação de Israel, quem se apoderava de Sansão? O Espírito Santo de Deus, ou, na linguagem do Antigo Testamento, o Espírito de Deus. Então Deus ele sempre visitou o seu povo em várias ocasiões da história da humanidade. E aí a gente vê se repetindo isso na igreja primitiva. Sobre a história dos valdenses, é algo que você pode ler depois também, tem muitos artigos no Google. A história da própria reforma protestante, os morávios, os puritanos, as missões que o Espírito Santo fortalece o seu povo para fazer, os grandes avivamentos que ocorreram na história da humanidade. A gente, através desse texto de Atos 1, vai observar algumas coisas importantes nesse texto que eu quero ver com você, que é o quê? Uma das coisas importantes que a gente deve observar é que a igreja ela estava com as suas portas fechadas, a igreja ela não estava aberta como hoje. Havia um medo entre o povo de Deus. Bispo, por quê? Porque o povo de Deus estava sendo perseguido. Aqueles que fossem achados professando a sua fé em Cristo, eles seriam presos, eles seriam assassinados, eles seriam queimados, eles seriam mutilados. Eles seriam crucificados. Então, as portas dos templos estavam fechadas. Jesus estava ausente. Eles estavam sem um referencial de liderança, porque até então, Jesus andara com os discípulos em todo o seu ministério, com eles. Só que agora Jesus, ele havia subido, ele havia estado com o Senhor. E aí então, os discípulos, eles obviamente estavam em crise, eles estavam com medo, eles estavam sem saber de que maneira eles continuariam a sua caminhada. E se nós fizermos uma leitura para os dias de hoje, muita gente está assim também. Nós estamos caminhando, mesmo dentro da igreja, mesmo crendo em Jesus, com medos, com tensões, fechados, muitas vezes acovardados na nossa fé. E nós precisamos também, assim como aquela igreja primitiva, de um derramar do Espírito Santo. Nós necessitamos hoje sobre nossa vida, sobre nossa família, para que a gente possa experimentar essa liberdade. Amém? Então, uma das primeiras reflexões que eu quero fazer com você é que o Espírito Santo, ele não foi algo que foi ideia nossa, ou que nós pedimos ao Senhor. O Espírito Santo foi uma promessa, diga uma promessa. Em Atos 1,8 diz, as palavras de Jesus, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Agora, Danilo, é interessante a gente perceber e analisar uma coisa aqui, muito importante, de que tem muita gente, bispa, que está dentro da igreja, mas essa pessoa não vive em poder, porque ela não é cheia do Espírito Santo. Uma coisa é você conhecer a palavra de Deus, preste atenção, e outra coisa é você andar na palavra de Deus, sim ou não? Quanta gente que você conhece que vive a vida toda errada, mas ela conhece a palavra? Então a grande questão é, o Espírito Santo é derramado. E para que ele nos reveste com esse poder? Eu estou sem retorno aqui, eu precisava de retorno, por favor. Para que esse Espírito ele é derramado? Ele diz, vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, é uma promessa. E essa promessa vem, nós vamos ver aqui mais para frente, para quem toma a decisão de se posicionar de acordo com aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. Olhe para mim e redobre sua atenção. Você não será cheio do Espírito Santo da sua maneira. Você não será cheio do Espírito Santo do seu jeito. Você não será cheio do Espírito Santo
da maneira que você quer viver. Existe um protocolo, existe uma maneira, existe um jeito de ser cheio do Espírito Santo, e é somente através da obediência absoluta. Diga comigo, absoluta. Não existe termos para você ser cheio do Espírito Santo. Ou você obedece tudo e você é cheio, ou você não obedece nada, ou obedece 99,999% e você não é cheio do Espírito Santo. Porque como o nome diz, o Espírito Santo é santo e ele não vai habitar, preencher um espaço que não esteja de acordo com aquilo que ele é. Então essa promessa não é uma promessa vazia, mas é uma promessa feita pelo nosso Pai. Isso aqui já vem lá desde Joel capítulo 1 versículo 4, aonde Joel havia profetizado: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o espírito naqueles dias. Então essa promessa ela precisa ser um desejo no coração de todo cristão. Amém? Diga, o Espírito Santo é uma promessa para todo cristão. Só que nós precisamos entender que para essa promessa ela poder se cumprir na minha vida, eu preciso tomar uma decisão. Obrigado, filho, não estava funcionando. Então você precisa entender que você precisa dar uma resposta. E nós vamos ver aqui que existe uma condição para que o Espírito Santo seja derramado em você. Agora você pode tirar um pouquinho, tá bom, filho? Estava um cabo aqui, eu acho. Então, se ele é uma promessa, existe uma condição, diga, uma condição para eu recebê-lo. Eu vejo que muita gente, diácono Julei, anda com a sua vida frustrada, porque ela diz assim: bispo, como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Será que você um dia já fez essa pergunta? Como que eu faço para ser cheio? Eu não quero ser consolado pelo Espírito Santo. Talvez tem gente, pastor Diego, que se contente com isso. Para mim não é suficiente. Eu não quero ser consolado pelo Espírito Santo. Eu não quero ser abençoado, mas eu quero transbordar, ser cheio. E nós vamos ver agora porque que muita gente está 10 anos da igreja, mas vive uma vida miserável. A pessoa está 20 anos na fé, 20 anos servindo a Deus, pastor, e ela vive uma vida de desgraça. Nada onde ela põe a mão dá certo. Sabe por quê? Porque o espírito que tem sobre ela não é o Espírito Santo, é qualquer outro espírito que possa haver, menos o Espírito Santo. O casamento não prospera, não dá certo. A vida financeira não prospera, não dá certo. A vida sentimental é uma tragédia. Sofre de psicose, sofre de ansiedade, sofre de depressão, sofre de tristeza, sofre de todos os males, porque o Espírito Santo não habita de maneira abundante. E eu não estou dizendo aqui que uma pessoa cheia do Espírito Santo não possa passar por problemas, não é isso. Atos capítulo 1, versículo 4, Jesus deu uma ordem. E a ordem que ele deu foi a seguinte: certa ocasião, enquanto comia com os discípulos, olha só aqui, nossa reunião de obreiros na segunda-feira e voluntários, o que os discípulos estavam fazendo com Jesus? Comendo. Eles estavam sendo discipulados, eles estavam sendo ensinados, eles estavam sendo orientados, eles estavam sendo acompanhados. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. E qual foi a ordem de Jesus? Não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa de meu Pai,
que eu lhes darei. Ô bispo, por que tem muita gente que não é cheia do Espírito Santo? Porque tem muita gente que não vive em obediência. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Para obedecer, você que é pai, você sabe disso. Ou é tudo, ou é nada. Não tem como seu filho te obedecer pela metade. Tem? É obediência? Não tem. Então Jesus ele diz assim: permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos, até que a promessa se cumpra. Os discípulos estavam com medo, sim ou não? Eles estavam preocupados, sim ou não? Eles estavam aflitos, preocupados? Obviamente que sim, mas eles estavam no centro da obediência da vontade de Jesus. Então os discípulos deveriam permanecer na cidade até que fossem revestidos de poder. Por isso que tem muita gente na fé naufragando, porque ela vai na força do seu braço, ela vai no talento. Escute aqui, você que canta, você que toca, você que prega, você que estuda, você que é bom em algo que você faz. Toda vez que você vai na força do seu braço, toda vez que você vai na força do teu talento, não dá certo, bispo. Por quê? Porque você não vai revestido de poder. Ô bispo, por que eu não ganho almas para Jesus de maneira efetiva? Porque você vai na carona, você vai no presente, você vai no mimo, você não vai revestido do Espírito Santo de poder. Então, se eu não estou revestido de poder, eu não tenho eficácia naquilo que eu me proponho a fazer. Agora, é interessante, preste atenção, que o contexto histórico aquele é muito importante. Talvez o último lugar que aqueles discípulos quisessem ficar fosse Jerusalém. Me pergunte por quê, bispo? Porque Jerusalém foi o palco da queda, do fracasso da vida deles. Foi onde tudo deu errado. E Jesus manda aqueles discípulos ficarem ali, porque é justamente no lugar do fracasso que vai ser o cenário do palco onde o Espírito Santo vai restaurar a fé daqueles homens. Então preste atenção, o sentido da obediência para ser revestido, que vem do verbo vestir, revestido. Então ele diz: permaneçam em Jerusalém. E quando eu olho para isso, bispo, eu percebo uma coisa: é mais fácil sair do que ficar. Eu vou repetir isso aqui, pode parecer bobo, mas se você está ligado, conectado, você já anotou isso aqui. É mais fácil sair do que ficar. A característica do verdadeiro discípulo não é aquele que sai, não é aquele que vai, é aquele que fica. Por quê? Porque o que fica, ele está em obediência. Quando o casamento não está bem, é mais fácil? Quando eu estou em crise na igreja que eu congrego, é mais fácil? Quando não está legal na empresa que eu trabalho, é mais fácil? Sair. Só que ficar é difícil. Jesus estava falando assim: no meio desse problema, vocês não vão, desculpa a expressão chula, vocês vão ficar. E aquele que perseverar e ficar, vai ser revestido, vai ser cheio do Espírito Santo. Por isso eu quero dizer uma coisa para você. Sabe qual é a nota dominante daquele que serve a Deus e está arrebentando na fé? É que o pau pode estar fechando. Desculpa a expressão vulgar da maneira de dizer aqui. O pau pode estar fechando, o castelo pode estar desabando, o mar ele pode estar te chicoteando, mas você está firme na fé, dizendo assim: vai chegar a hora que vai descer poder do alto, eu vou ser revestido, essa situação vai mudar, e quando ele me encher, o mar vai ter que se abrir. É mais fácil sair do que ficar. É mais fácil ser um ativista dentro da igreja do que depender de Deus. Jesus falou: ei, fica até que você seja revestido. E a pior coisa que tem é a gente obedecer quando a gente não está vendo nada. Deus, eu não estou vendo nada no meu casamento. Ele está dizendo assim: permaneça, não sai não, fica. Ai, ai, ai. Ô Deus, eu não estou vendo nada lá na empresa. Fica, não sai.
Mas Senhor, eu vim para cá, eu achei que eu ia pregar, eu achei que eu ia cantar, eu achei que eu ia dançar, eu achei que eu ia fazer, eu achei que o Senhor ia fazer, eu vou sair. Sair é mais fácil do que ficar, porque quem fica tem a dor da obediência. Olha para quem está do seu lado e diga assim: não é tempo de sair de nada. Sabe porque tem muita gente que quando discorda quer sair porque é mais fácil confiar na sua força do que depender em Deus. Os discípulos estavam querendo dizer o seguinte: ô Jesus, você podia ter dado uma ordem mais fácil. Como ficar em Jerusalém? Aqui é o lugar de vergonha, aqui é o lugar de derrota, aqui é o lugar onde tudo deu errado, onde a missão fracassou. Ele diz assim: pode ficar. Pode ficar. Porque os covardes saem, mas os valentes ficam, permanecem. Ô bispo, mas fulano saiu, fulano deixou, fulano abandonou. Nunca foram. Olha para quem está do seu lado e diga assim: ó, quem saiu nunca foi. Ô bispo, mas fulano era meu amigo, ele saiu, ele me abandonou. Nunca foi. Porque quem é nunca vai, sempre está perto. Por isso que eu me preocupo muito com essa coisa de pai para lá, pai para cá. Pai não abandona filho não, viu? O pai, se precisar dar a vida pelo filho, e o filho, se precisar, faz o quê? Dá a vida pelo pai. Sim ou não? Então, o bispo, pessoa me deixou no meio do caminho. Fica tranquilo, nunca foi para ser. Porque quem é, querido, vai estar até o fim. Pode estar longe, mas ela está perto. É a pessoa que tem aliança com você inquebrável. Diga aleluia. Então, quando a gente vê isso, é mais fácil confiar na nossa força do que no poder do Espírito Santo. Em resumo, sabe o que Jesus está falando? Enquanto você não for capacitado pelo alto, você não pode agir na terra. Jesus estava querendo ensinar para eles o seguinte: olha, enquanto você não entrar no campo da obediência, para essa obediência te revestir, você nunca vai ter autoridade para poder transitar na terra. Então, o sentido de ser revestido, de ser cheio, ele só vai acontecer na sua vida quando você entrar no campo absoluto, diga comigo, absoluto, da obediência. Não adianta, irmão, você pode entrar aqui, você pode dar dinheiro, você pode dar um carro para a igreja, irmão, você pode trazer uma oferta de R$1 milhão, não vai mudar nada, você não vai ser revestido, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Agora, meu caro, você pode entrar aqui sem escolaridade, você pode não ter terminado o ensino fundamental, você pode ter entrado aqui devendo mais de 10 mil, 15 mil, 500 mil, 1 milhão lá no banco, você pode ter entrado aqui desempregado, sendo o mais desprezado dos homens, mas se você entrar no caminho da obediência, meu caro, eu quero dizer para você, é uma questão de muito pouco tempo ser cheio do Espírito Santo e os caminhos se abrirem para você, porque Ele só nos reveste para poder transitar na terra quando recebe capacitação do céu. Então não adianta, você pode ser amigo do pastor, o pastor pode te ungir, você pode vir de onde que for, se você não tiver a unção que vem do alto, meu amigo, minha amiga, não vale nada, você não tem poder e autoridade. E é condicionado, enquanto eu obedeço, eu estou cheio do Espírito Santo. A partir do momento que eu desobedeço, o que acontece? Ele não está mais comigo. Sabe por quê? Porque, em outras palavras, que o Espírito Santo é assim, ou é tudo, ou é nada. O que Paulo vai dizer? Não entristeçais o Espírito. Então eu preciso caminhar em obediência. E caminhar em obediência, meu caro, muitas vezes é você andar na dependência dele, não no teu talento. É você andar na dependência dele, não do teu salário. É você andar na dependência dele, não da tua capacidade. É você andar na dependência dele, não do teu marido, não da tua esposa. É você andar na dependência dele, não do teu pastor, não da fé do obreiro, não da fé do músico. É você andar na dependência, andar na fé. É tudo ou nada com ele. Eu decido obedecer. Eu falo: Senhor, minha casa é tua, meu casamento é teu, minha família é tua, meu trabalho é teu, meu dinheiro é teu, a minha fé pertence a ti. Agora, escute isso.
existe uma promessa para o Espírito Santo ser derramado. Quando eu entro na obediência, eu recebo o Espírito Santo? Sim ou não? Não. Diga comigo, é só uma etapa. Eu estou para dizer para você que de cada 100 pessoas que você conhece que serve a Deus, 10, falando de maneira generosa, são cheias do Espírito Santo. A cada 100, quantas que você conhece? 10 são cheias. Ou para cada 10 que você conhece, um é cheio do Espírito Santo. Porque entrar no caminho da obediência é um dos mais difíceis, sim ou não? Então é uma promessa. E quem se coloca no campo, no manto da obediência, ele recebe essa promessa. Só que existe algo que se chama a busca pelo Espírito Santo. Escute uma coisa, Jesus falou assim, vocês não vão sair de Jerusalém, vocês vão permanecer. E a Bíblia vai dizer no versículo 14 que eles permaneceram. Diga comigo, em oração. Me dá mais alguns minutos, filhos, vocês vão tocar, tá bom? Eu peço para vocês subirem. Escute isso. Eles permaneceram em oração, diga comigo, oração. Então o Espírito Santo, escute isso, ele não vai vir sobre você quando você estiver assistindo uma série. Você não vai ser cheio do Espírito Santo quando você estiver comendo um delicioso prato de macarronada. O Espírito Santo, ele não vai descer sobre você quando você estiver comendo aquela pizza no fim do culto, que você estiver sentindo algo maravilhoso em comunhão com os irmãos. O Espírito Santo, ele vai ser derramado com poder sobre a sua vida quando você estiver buscando Ele. E eu me lembro quantas noites eu passava em oração dizendo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que querem receber poder de Deus, não sabem o que é orar 1 hora a Deus. Você não sabe, você sabe o que é passar maratonando 3 horas uma série, 4 horas jogando videogame, 1 hora conversando no WhatsApp, navegando nas redes sociais, mas você não sabe o que é passar 1 hora na presença de Deus. Talvez você está caminhando daquilo que cai da mesa. Lembra daquela mulher cananeia que foi até Jesus? Precisando de Jesus? Jesus não ia atender ela? O que ele falou para ela? Falou, não é lícito tirar o pão do filho para dar aos cachorros. Tem muita gente na fé igual um cachorro. Me perdoe aqui, é duro dizer isso, mas a pessoa ela come aquilo que cai da mesa, porque ele não se comporta como filho. O filho come do pão, ele come do melhor, sim ou não? Minha filha, quando se assenta comigo na mesa, eu arrumo o prato de maneira igual para todos. Todos comem. Só que tem gente que come das migalhas que caem do chão. Sabe por quê? Porque essas pessoas também dão migalhas para Deus. E eu não estou falando de dinheiro. São pessoas que não dão tempo ao Espírito Santo, não oram, não buscam. Havia unanimidade, havia unidade em oração. Todos estavam aonde? Dentro da casa orando. Quando Jesus fez essa promessa do derramamento do Espírito, a igreja não duvidou. A igreja não colocou o Espírito Santo em segundo lugar. A igreja não colocou o derramar do Espírito para depois. Todos os discípulos, ao todo 120 discípulos, buscaram um lugar de oração. Eles disseram assim, existe uma promessa, nós vamos obedecer e nós vamos insistir para que esse Espírito seja derramado sobre nossa vida. Nós vamos insistir, nós vamos parar tudo agora, buscar o Espírito Santo é a prioridade. Então eles buscaram um lugar de oração. Eles não podiam fazer como nós aqui nos reunimos para fazer a conferência do Espírito Santo. Eles não podiam. Por quê? Porque quem professasse a fé em Jesus morreria. Eles falaram assim, nós vai ter que ir na casa do irmão que tem a garagem maior. Nós vai ter que ir na casa do irmão que o quintal é maior. Nós não vai poder ligar a caixa de som. Nós não vai poder dar glória a Deus. Nós não vai poder dar aleluia. Nós só vai poder fazer uma coisa, gemer e chorar na presença dele até que do alto a gente seja revestido de poder. Eles buscaram aquilo. Eles tinham uma só alma. Eles tinham um só propósito. Qual era o propósito daquele povo que tem que ser o meu e o seu propósito essa noite? Buscar o poder do alto. Ô bispo, então depois que eu obedeço, eu não sou cheio de Espírito Santo? Não, porque você precisa Você precisa Olhe para quem está do seu lado e diga assim, para ser cheio do Espírito Santo, diga assim, obedeça
busque a Deus, busque o Espírito Santo. Bispo, aí eu sou cheio do Espírito Santo? Não. Porque você entra agora na próxima parte, e aí, meu caro, a promessa se cumpre sobre a sua vida. O bispo, Deus me chama para obediência. Amém. Então eu começo a colocar tudo de mim como prioridade para buscar o Espírito Santo. Diga amém. E depois a Bíblia vai dizer que eles oravam perseverando. Sabe qual é o problema? O Espírito Santo não é bobo. A pessoa vem num culto de quarta-feira, não, eu vou obedecer. Aí ela obedece 3 dias, uma semana. Aí ela vem na outra quarta-feira, aí ela pega e fala assim, não, eu vou obedecer, eu vou buscar, eu vou fazer um propósito lá, eu vou ficar 4 quarta-feira, 5 quarta-feira buscando o Espírito Santo, e eu vou ser cheio. Aí ele fala assim, você quer me buscar? Você quer ser cheio do poder mais... Irmão, não tem bomba atômica, não tem poder que você possa mensurar um míssil ou ogiva nuclear mais poderoso do que o Espírito Santo. Aí eu pergunto para você, você pensa que é só chegar e falar assim, Deus, eu quero tanto o teu Espírito Santo, você vai ser cheio? Aqueles homens foram os responsáveis por nós estarmos aqui hoje sentados falando da presença de Deus. Eles tiveram que perseverar. Eu converso muito com o Levi, com o presbítero Isqueiro, com alguns irmãos. Você quer conhecer o pastor da igreja? Quem quer saber conhecer o pastor da igreja? Vem no culto de domingo. Você vai ver a igreja, o pastor prega bem, o pastor é uma benção. Você quer conhecer o Deus que a igreja serve? Vem na segunda-feira na oração para ver quem está. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu não persevero em oração. Muitos aqui têm ânimo para começar uma reunião de oração, mas não tem fibra para continuar. Muitos de vocês, e eu não falo isso aqui para constranger ninguém, até porque eu não mandei mensagem, não perguntei como estava o jejum para ninguém. Muitos tiveram fibra para começar, muitos tiveram coragem para começar o jejum, mas poucos tiveram fibra para continuar. O Espírito Santo, ele não vai ser derramado para quem é fraco, para quem é frouxo, para quem é covarde. Você acha que Deus vai depositar o maior poder que existe nos céus e na terra, que pode mudar toda uma atmosfera, uma geografia na vida de alguém preguiçoso para ficar em casa em dia de culto, para ficar assistindo TV, se podia estar ganhando almas para Jesus? O Espírito Santo vai ser derramado na vida dos valentes. Se levantou um ali atrás com a mão, eu creio que vai se levantar. O Espírito Santo é derramado na vida de homens e mulheres valentes, perseverantes, que diz assim, Senhor, se preciso for, eu perco a noite de sono, se preciso for, eu perco o trabalho, se preciso for, eu perco o apetite, não importa, mas esse poder derramado sobre mim vai ser usado, eu vou aproveitar, eu vou pregar, eu vou ganhar almas, a minha missão de vida vai ser a tua obra. Então, meu amigo, minha amiga, não adianta, bispo, quando eu vou ser revestido do Espírito Santo? Quando ele for tudo para você, você disser assim, meu Deus, eu não vou perder mais um dia da minha vida. Aí ele diz assim, está aí alguém que vale a pena investir. O céu está mirando hoje aqui nesse lugar, meu irmão. Tem pessoas aqui que estão falando, bispo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, só que você está aprendendo. Você quer ser cheio do Espírito Santo, você vai ter que perseverar, você vai ter que mostrar que você é capaz, você vai ter que mostrar que você tem valor para isso, para ele não desperdiçar o poder que vem do alto. Imagine, irmão, eu quero ser cheio, quero ser cheio, quero ser cheio, quero ser cheio. Quero ser pastor, quero ser pregador, quero ser evangelista, quero ser presbítero, quero ser diácono, para ficar guardando o teu talento? Para ver as almas do teu bairro morrendo sem Jesus, sem salvação, e você dormindo até tarde, você como aquela noiva que cochila? O Espírito Santo não é um produto barato. Tem que perseverar, diga perseverar. É muito fácil ter entusiasmo quando a circunstância ela é favorável, mas Deus, ele busca em nós persistência. A pessoa que vai ser revestida, que vai ser cheia do Espírito Santo, irmão, vou dizer uma coisa para você, é como diz o louvor, quem já pisou no Santo do Santo, não sabe viver em outro lugar. Isso é um louvor remodelado para a atualidade, porque o salmista já dizia isso. Os pardais encontraram seus ninhos, as aves encontraram as suas casas, mas eu encontrei o meu lugar
meu Rei e Deus meu, nos teus altares. Então é aquela pessoa que não vê a vida dela fora do altar, fora da presença, fora da comunhão, fora da fé. É essa que vai ser cheia do Espírito Santo. Agora aquela que vem porque é entusiasta, porque gosta, porque acha legal, porque sente um arrepio, porque recebe uma palavra e a coisa fica legal, essa pessoa não vai ser cheia, não vai. Ele vai ser um simpatizante, vai ser o famoso bandeirinha. Você conhece bandeirinha? Conhece? Os homens aqui estão entendendo a linguagem. É aquele que simpatiza com São Paulo, mas quando o Corinthians está jogando, ele fala: eita, o Corinthians podia marcar um gol. É o bandeirinha. Ele não torce nem para um nem para outro, sim ou não? E Jesus diz assim: ó, quem dera você fosse frio, porque se fosse quente, você ia estar queimando a minha presença. Se fosse frio, teria chance ainda do Espírito te convencer. Mas como você é morno, eu vou te vomitar. Isso aqui é muito sério. Tem pessoa que está sendo vomitada da presença de Deus porque ele não é quente e não é frio. Você tem que decidir, meu caro. Ou você é do diabo ou você é de Deus. Meio termo não tem, porque senão ele vai te vomitar daqui. Ou você tem um pacto, tem uma aliança com Deus, ou você entrega a tua vida para Ele, para viver e ser cheio do Espírito Santo, ou você está fazendo, irmão, piada da tua vida. Piada. Charles Spurgeon, um dos maiores avivalistas que já teve, ao pregar sobre Atos 1,14, ele disse o seguinte: como esperar o Pentecostes se nem ainda fomos despertados para orar? Primeiro vem a igreja toda, unânime, perseverando em oração, só depois vem o Pentecoste. A pessoa que muito provavelmente você admira, que você olha e tem respeito, como eu tenho respeito por muitos homens de Deus aqui dentro desse lugar, são pessoas que vivem o tudo ou nada. São pessoas que trabalham como você, são pessoas que têm filhos como você, são pessoas que têm esposa, marido como você, só que são pessoas que têm um foco no céu e querem ser cheias do Espírito Santo. Se você estudar as Escrituras, irmão, se você estudar a história da igreja, você vai ver, querido, em todos os exemplos, que só há despertamento espiritual quando é precedido por oração. Não há despertamento, não há arrependimento, não há um novo senso se não houver oração. Eu fico olhando, irmão, nós chamamos para ir para o monte, não vai meia dúzia. Nós chamamos para vir na segunda, não vem meia dúzia. Aí eu fico me perguntando, e eu pergunto para você: como que num culto de domingo tem 100, 120, 130 pessoas, e para buscar o Senhor em oração tem meia dúzia? Como que essa grande maioria vai ser revestida, cheia do Espírito Santo? Não tem como. É você e Deus, meu caro. Se você não tomar a decisão de a partir de hoje começar a buscá-lo em oração e perseverar, talvez você leve 1 ano para ser cheio do Espírito Santo. Talvez você leve 2 anos para ser cheio do Espírito Santo. Talvez no culto da semana que vem você seja cheio do Espírito Santo. Só que a grande questão é perseverar. Você lembra de Elias? A chuva desceu porque Elias subiu ao monte para orar. Elias orou 7 vezes. Ou seja, ele teve que perseverar. Ele não desistiu. Enquanto viu o sinal, enquanto ele não viu o sinal, como diz a canção e como está nas Escrituras, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Enquanto ele não viu o sinal da chuva descendo sobre a terra, ele não parou de orar. Ele falou para o ajudante dele: ó, vai lá ver se está vindo chuva. Ele falou: não está vindo, vamos orar. Vai lá ver se está vindo chuva. Não está vindo, então vamos orar. Ô bispo, o que o senhor está querendo dizer? Eu não estou vendo milagre, então volte a orar. Eu não estou vendo milagre, então volte a orar. Eu não estou sendo cheio do Espírito Santo, então volte a orar. Eu não estou sentindo a presença, bispo, então volte a orar. Bispo, não está acontecendo nada, então volte a orar, até que apareça uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, dando um sinal de que uma grande chuva de Deus vai descer sobre a tua vida. Elias orou.
E nós queremos viver grandes coisas em Deus sem orar, sem buscar, sem pedir. Então olhe para o teu irmão e diga para ele assim: nós precisamos ser despertados para a oração. Os discípulos oraram 10 dias. Eles poderiam ter orado 1 mês, 1 ano. Eles deveriam ficar em Jerusalém até o quê? Eles deveriam ficar em Jerusalém até que fossem cheios. Então eu não posso parar enquanto eu não for cheio. Havia concordância na oração. Eu já estou caminhando para encerrar. Havia concordância. Todos perseveraram unânimes. Isso quer dizer que quando eles se reuniam para orar, eles estavam em obediência, buscando, perseverando, e estavam unânimes, falavam a mesma língua. Não vinha um para o culto querendo casa, o outro querendo cura, o outro querendo ajuda de Deus. Não, eles diziam o seguinte: Senhor, enche-nos do Espírito Santo, enche-nos do Espírito Santo, enche-nos do Espírito Santo, enche-nos do Espírito Santo, enche-nos do Espírito Santo. Unânimes. Eles falavam a mesma língua, perseveravam. Havia um só coração, uma só alma, um só clamor, uma só direção. Que é desde o dia 1º de junho que nós temos falado. Nós estamos jejuando, estamos orando, estamos clamando para a gente poder ganhar carro, ganhar casa, ganhar dinheiro. Não, nós estamos fazendo isso para quê? Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Ô bispo, foi fácil? Não. Hoje mesmo, irmão, diante de Deus, eu falei para minha esposa: minha vontade é pegar esse carro aqui e sumir. A última coisa que eu queria era estar aqui pregando. Pensa num dia atribulado. Tudo deu errado. Era para eu ter chegado aqui 7 horas, cheguei 5 para as 8. Só para você ter noção. Estou sentindo fortes dores no peito, de estresse, falando: meu Deus, não me deixa infartar. Estresse. A mensagem prontinha, estou há 15 dias preparando, estudando a mensagem. Aí vou preparar tudo hoje para contextualizar, colocar no tablet, o computador dá problema. Aí o aplicativo que eu uso dá problema. E minha filha ficou brincando esses dias com o tablet, eu falei: não foi ela, eu não acredito nisso. E aí, irmão, problema. Mas nós temos que perseverar. A igreja estava unida pela mesma causa. Havia concordância entre os discípulos. Hoje, irmão, há ajuntamento, mas existe pouca comunhão. Eu vou falar isso aqui. Não importa se a igreja é grande, se a igreja é pequena. O que vai fazer uma igreja ser diferente é quem frequenta lá dentro. Tem pessoa, irmão, que entra e sai por essa igreja aqui, e você está tão... Posso falar? Você está tão focado no teu mundo, nas tuas coisas, que tem pessoas que já estão aqui mais de 1 mês, mais 2 meses, e essa pessoa ela nunca recebeu um aperto da sua mão. E aqui não é um lugar, irmão, que a gente não consiga conhecer uns aos outros, sim ou não? Que é um lugar para 150 pessoas no máximo. Então nós nos ajuntamos, mas nós não temos comunhão. Nós temos ali a Dona Maria, nós temos ali o casal, que 1 ou 2 casais da igreja foram visitar, mas eu não sei quem mais eles conhecem, a lei do Levi. Nós temos aqui um outro casal, nós temos pela igreja. Você não sabe, irmão, se essa mulher, se esse homem que está aí, ele foi abusado. Você não sabe o que está acontecendo na vida do teu irmão. Ou seja, nós estamos juntos, mas nós não temos comunhão. É como um casal que está para se separar. Esse casal ele está junto dentro da mesma casa, mas já não tem mais a comunhão, não tem mais afeto, não sabe mais um da vida do outro, sim ou não? E esse não é um tipo de igreja que o Senhor ele deseja. Você que está aqui me ouvindo, você principalmente que é um pastor, que é um diácono, que é um presbítero, você quer provar para mim? Você não tem que provar para mim. Você quer provar para o Senhor que você quer ser cheio do Espírito Santo? Começa a se importar com as vidas que estão aqui dentro.
Começa a se preocupar, começa a querer saber a história, como é que está o pai, como é que está a mãe, como é que está o filho, como é que está o irmão, como é que teu amigo mora, como é que teu irmão mora, como é que está a situação da vida. Carregai os fardos uns dos outros, orai uns pelos outros. Isso é comunhão, isso é igreja. A igreja ela está com muita coreografia, mas ela tem pouco quebrantamento. E quando eu falo coreografia, cada área da igreja ela tem uma maneira, ela tem um jeito de fazer, tudo ensaiado, tudo bonito. Desde a plaquinha que segura até a hora de vir fazer o apelo, está tudo ensaiado, está tudo bacaninha, mas não tem quebrantamento. Tem que haver comunhão. A igreja está com muito movimento, mas não tem adoração. Para fazer essa pergunta para você mesmo. Qual foi a última vez que você chorou adorando Deus na beleza da santidade? Os músicos que estão aqui, vocês estão procurando repertório para impressionar quem entra por essas portas, ou vocês estão procurando repertório para tocar o céu? Nós estamos aqui para mudar de vida, ou nós estamos aqui para melhorar a vida? Qual foi a última vez, meu amigo, minha amiga, você que está aqui, que você chorou na presença de Deus? Esse louvor aqui, eu estava lá atrás orando, buscando a Deus, que inclusive pode tocar ele no final. Se meu Jesus não estiver aqui, a casa estará vazia. Então eu não posso vir para cá só para melhorar de vida, eu tenho que vir para cá para mudar, diga, mudar de vida. Então tem muita agitação, mas pouco louvor. Porque adoração e louvor é duas coisas diferentes. Louvor é o que a gente faz com os instrumentos. Adoração é a maneira como eu vivo que agrada a Deus. Então às vezes a pessoa ela até louva, mas não adora. Porque adoração não tem a ver com tom, com nota, com métrica, tem a ver com estilo de ser, um estilo de vida. Sabe por que nós precisamos de comunhão? Porque foi Jesus que disse, bispa, que se na terra duas pessoas concordassem sobre qualquer coisa, ia estar ligado na terra como no céu. Falou assim, ó, se dois concordar sobre qualquer coisa, aquilo que é ligado na terra, aquilo que é desligado na terra, é desligado no céu. Para a gente encerrar, louvor pode subir. Esse derramado Espírito Santo não é algo que nós podemos produzir. Olhe para mim. O derramamento do Espírito Santo não é algo que nós podemos produzir. Nós só podemos buscar, diga, eu só posso buscar, mas eu não posso produzir. Deus não tem monopólio com igreja nenhuma, diga graças a Deus. Deus não tem monopólio. Até porque imagina se a presença do Espírito Santo só se manifestasse em grandes igrejas, que têm grandes estruturas. Aqueles pastores de bairros, de carentes, de comunidades, que atendem as pessoas nos valados, não seriam cheios do Espírito Santo. Então, um evento como esse, do derramar do Espírito Santo, não pode ser produzido, ele não pode ser ensaiado, não tem como eles ficarem aqui 10 dias, 15 dias ensaiando para dizer, olha, o Espírito Santo vai descer. Não, o homem não tem essa capacidade. Não é produzido, não é ensaiado, não é fabricado, ninguém fabrica o derramado Espírito. Porque a Bíblia diz, bispo, em Atos 2, que todos perseveravam unanimemente em oração. E de repente, o Espírito Santo veio e varreu o ambiente, começou a descer línguas como de fogo, batizando, e eles falavam em novas línguas. De repente, eles estavam perseverando. Ou seja, Deus, enquanto nada acontece, eu estou aqui na quarta-feira, eu estou obedecendo meu pastor, eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou orando, eu estou lendo, eu estou jejuando, porque de repente pode ser que ele venha e a coisa mude de figura.
Então quem sabe, meu amigo, pode ser hoje que o Espírito Santo decida visitar a tua vida. Quem sabe seja, oxalá que Deus te visite hoje aqui, te encha do Espírito Santo. O derramado do Espírito Santo é algo que somente o céu pode fazer. O derramado do Espírito na vida daqueles homens foi incontestável, diga incontestável, irresistível. Porque não tem também um louvor que diz: o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos. Foi irresistível, ou seja, quando Ele entra no ambiente, é irresistível. A pessoa, ela fala assim: eu estava buscando tanto por isso. Ei, a pessoa está pensando que vai ser assim. Eu estou lá no metrô, fui cheio. Não tem uns crentes que gostam do chudo. Ele está lá, eu falo, não, irmão, não vai ser assim. O Espírito Santo, ele vai vir quando você perseverar, obedecer, estiver em unidade, amando o teu irmão, se preocupando, com o coração sofrendo pelo perdido, querendo esse revestimento. Quando ele vier, irmão, você não vai sentir mais nada, não vai ver mais nada, não vai ouvir mais nada, você vai ser atraído por uma presença irresistível. Sabe como que vai ser o derramado do Espírito Santo sobre a sua vida? É como você, quando está com aquele dia que você não conseguiu comer por algum motivo, você não conseguiu tomar café, não conseguiu almoçar, não conseguiu o café da tarde, você está varado de fome, com muita fome, por algum motivo você não conseguiu comer, e quando você chega, é aquele prato maravilhoso que está em cima da mesa que a tua esposa preparou com todo carinho. É muito longe essa comparação, mas é só para você entender. E aí quando você olha para aquilo, você fala assim: não, isso aqui está irresistível, não tem. E aí você decide mergulhar. O derramado do Espírito Santo é algo, querido, soberano. Ninguém pode produzir, ninguém pode desfazer o resultado. É algo definitivo. Ele veio para ficar com a igreja uma vez que você é cheio do Espírito Santo. Por isso, irmão, que eu acho que você, a Bíblia, ela diz isso, que aquele, eu acho não, a Bíblia diz que aquele, irmão, que experimenta da água da vida, não tem como ele voltar a beber de outra fonte. Não tem como. Para a gente poder encerrar, o derramado do Espírito Santo, ele nos prova que os milagres abrem as portas para o Evangelho, mas não é o próprio Evangelho. Diga comigo: o derramado do Espírito nos prova que os milagres abrem as portas para o Evangelho, mas não é o próprio Evangelho. Os milagres, irmão, não teve uma nação que viu mais milagres do que a nação de Israel, e não teve uma nação que mais cuspiu na cara de Deus do que o povo de Israel. Porque o milagre, diga comigo, o milagre abre as portas para o Evangelho, mas não é o próprio Evangelho. O milagre é uma consequência daquele que crê. Por isso eu vou dizer uma coisa para você. Nós estamos falando, abre agora aqui a tua mente, seja inteligente. Quem me ouve, diga amém. Coloca a cabeça para funcionar. Nós estamos há mais de um mês vindo nas quartas-feiras sem lugar para colocar gente, sim ou não? Sem lugar para colocar gente, sim ou não? Mas por que hoje está assim? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo escolheu a dedo. Ele não quer aventureiro. Se eu fosse você, eu entendia a seriedade do que eu estou te dizendo e pensaria com toda a minha inteligência e razão. As pessoas estão vindo porque elas querem uma palavra de fé, elas querem motivação. Só que a motivação é como o banho. O banho que você tomou ontem não serve para hoje. O Espírito Santo é perene, é perpétuo, é para sempre.
É Ele que intercede diante de Deus nos momentos da sua fraqueza. Então não busque um paliativo, busque o tratamento. Qual é o tratamento, bispo? O Espírito Santo. Então olhe para mim, um milagre não pode transformar a multidão. Mas por que Deus permite um milagre para esse povo, bispo? Porque é através do milagre que essa multidão vai ser atraída para ouvir o Evangelho. Milagre não salva, não transforma a multidão, porque quem recebe milagre quer mais o quê? Quem recebe bênção quer mais o quê? Quer mais bênção, quer mais milagre. Só que Deus permite os milagres para atrair essa multidão para ouvir a palavra. Então, quando Pedro começou a pregar, o coração do povo começou a derreter. Eles falaram assim: cara, nós precisamos mudar de vida. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero me arrepender daquilo que eu estou fazendo. Eu quero me arrepender. A palavra começou a fazer efeito. Naquele dia que Pedro pegou, que mais de 4.000 pessoas se converteram, a pregação de Pedro, o apelo não partiu do pregador, mas partiu do povo. Não foi o pregador que falou: quem quer aceitar Jesus? Enquanto o pregador estava pregando, o povo falando assim: eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus. Tem alguém que quer esse Jesus aqui essa noite? Se coloque sobre os seus pés. Olhe para mim. Nós vamos entoar o cântico. Olhe para mim. Acende a luz, filho, você já apaga. Olhe para mim. Quero te fazer um pedido. Por favor, principalmente quando eu estiver pregando, quero te fazer um pedido como seu pastor. Não espera o seu pastor orar. Não espere pela oração. Agora não é momento para você ser abençoado pela minha oração. Quem está entendendo isso? Agora é o momento de você buscar o Espírito Santo. Bispo, eu não sei como. Diga para ele: Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, envolve meu coração. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, toca em mim. É você e o Espírito Santo. Não espere, querido, algo vir do altar nesse momento. Não faça isso. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele não vai derramar sobre você porque alguém está pedindo que isso seja feito. Derramar do Espírito Santo é diferente do batismo do Espírito Santo. Então nós oramos, colocamos as mãos e você recebe, irmão, mas ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. Você tem que querer. Diga assim: eu tenho que querer, eu tenho que buscar, eu tenho que perseverar. Existe uma presença aqui, eu já posso sentir o cheiro dele, eu já posso senti-lo aqui nesse ambiente. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos agora. Apague as luzes, em nome de Jesus.